Você é a bênção. Para entendermos a fé, vamos refletir sobre a vida daquele que foi considerado o pai da fé, Abraão. Quando ele ainda era chamado de Abrão, ele teve um encontro com Jesus que mudaria sua vida. Então o Senhor disse a Abrão: saia de sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos, quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e seus servos comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Deus chamou Abrão, que habitava na região de Ur, e lhe deu uma orientação sobre o que ele deveria fazer referente à sua localização regional, sobre seu contexto. Mas Deus só lhe diz que ele deveria mudar, não diz o destino final. Deus fez uma importante declaração sobre a vida de Abrão. Se tu uma bênção. Gênesis capítulo 12, versículo 2. A partir do momento em que Deus disse isso a Abraão, ele não precisava mais encontrar lugares abençoados, porque ele mesmo se tornou o lugar de bênção em si. O foco mudou. Voltando à história de Abrão, é interessante notar que o texto diz que, apesar do chamado ser específico para ele, seu sobrinho Ló iria junto. Não sabemos como essa parceria começou, se Abrão convidou ou se Ló se ofereceu, ou quais os motivos que os levaram a isso. Até porque Deus deixou claro que Abrão deveria deixar seus parentes para trás. O que sabemos é que seguiram juntos até quando foi possível. Veja o que diz a Bíblia. Saiu, pois, Abrão do Egito e foi para o Neguebe, com a sua mulher e com tudo o que possuía, e Ló foi com ele. Abrão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. Ele partiu do Neguebe em direção a Betel, indo a um lugar a outro, até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde havia armado acampamento anteriormente e onde pela primeira vez tinha construído um altar. Ali Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que acompanhava Abrão, também possuía rebanhos e tendas, e não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Por isso surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abrão e os de Ló. Nessa época, os cananeus e os fariseus habitavam naquela terra. Então Abrão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus. Afinal, somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, irei para a esquerda. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isto se deu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim os dois se separaram.
Abrão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou-se seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Gênesis, capítulo 13, versículo 1. Mesmo a promessa de Deus sendo para Abrão, o favor do Senhor sobre a vida era tão grande que alcançou seu sobrinho e seus empregados, gerando prosperidade e abundância em tudo e para todos. Ou seja, porque Ló andava com Abrão, ele começou a prosperar muito. Deus fez de Abrão uma bênção, e por causa disso todos os que estavam ao seu redor foram abençoados. É impossível você ser a bênção sem abençoar o que estão à sua volta. Quando você crê que você é aquilo que Deus diz que você é, a sua vida deixa de ser só para você. As pessoas à sua volta usufruem do favor que está sobre a sua identidade. Não seja você alguém que é abençoado simplesmente por andar com alguém. Não considere isso uma opção. Você é o abençoador, essa é a única opção. Enquanto você não anular qualquer outra opção, você vai viver sobre elas. Lemos em Gênesis que, um determinado momento, por causa da quantidade de riqueza, os empregados de Ló e de Abrão não estavam em acordo, então se separaram. Apesar das desavenças, porém Abrão, vivendo na postura de abençoador, concede a oportunidade para seu sobrinho Ló de escolher a direção para onde ir. O que nós não podemos esquecer é que Deus chamou Abrão e não Ló. Quem deveria escolher para onde queria ir deveria ser Abrão, e ele tinha uma palavra de Deus. Abrão, a bênção é você. Abrão creu nessa palavra de uma forma tão absurda que ele não procurava uma terra abençoada, mas ele sabia com convicção que em qualquer lugar para que ele fosse, ele seria o abençoador. Ou seja, havia um pensamento na cabeça de Abrão que não havia na cabeça de Ló. Enquanto Ló procurava pela terra com aparência de abençoada, Abrão sabia que ele era a bênção. Enquanto Ló buscava oportunidade da bênção, o lugar da bênção, Abrão entendeu que a bênção estava em sua identidade. Ló fez sua escolha baseada naquilo que ele estava vendo, enquanto Abrão seguiu com base no que não via, e isso é a fé. O justo vive pela fé. Não podemos esquecer que tanto Abrão como Ló foram chamados de justos no Novo Testamento. Porém, sempre vai existir dois tipos de justos salvos: os que amadurecem e os que nascem de novo e escolhem não crescer, amadurecer. Abrão entendeu que a bênção não está no que é palpável ou mensurável. Não eram as coisas ou lugares que ele buscava. Ele deveria ser e não ter. Ter bênção foi consequência de quem ele era. O meio natural de ter é sendo. Abrão não foi conduzido pelo que os olhos diziam ser melhor, mas sim por quem ele era, pois ele vivia pela fé. A Bíblia diz que as bênçãos nos seguiriam, mas parece que hoje vemos mais as pessoas correndo atrás delas. Ficamos parecendo cachorros correndo atrás do próprio rabo, sem nunca alcançar o que buscamos. Você precisa entender que o cristianismo não tem a ver com conquista, mas sim com herança. Todas as bênçãos já são minhas em Cristo Jesus. Isso é maturidade, é sinal e prova de crescimento. No decorrer da vida, nosso corpo e nossas habilidades amadurecem. Nossa visão vai se tornando mais acurada.
Nossos movimentos ficam mais certeiros, crescemos, nos tornamos prontos para ter filhos. Nossa linguagem se desenvolve. Somos capazes de aprender diferentes idiomas, de calcular, de contar histórias, de medir. Transformamos o ambiente, construímos, produzimos coisas novas, nos relacionamos. Contudo, há um amadurecimento ainda mais importante, que é atingir maturidade espiritual. No decorrer da nossa vida com Deus, quanto mais nos relacionamos com Ele de forma verdadeira, mais o nosso espírito será desenvolvido. Isso não tem a ver com salvação. Você já é salvo mesmo se escolher não crescer. Salvação não é fruto de crescimento, mas sim de crer em Jesus. Já a maturidade é fruto de crescimento espiritual. Com ele passaremos a ter mais sensibilidade e discernimento. Amaremos as pessoas como Deus ama. Nossa fé e confiança crescerão. Nosso senso de identidade se tornará mais acurado. Entenderemos quem somos, de onde viemos e para onde estamos indo. Anos mais tarde, na trajetória de Abrão, depois de Deus ter concretizado sua promessa e ter feito um grande povo a partir dele, esse povo pecou contra o Senhor e foi levado em cativeiro para a Babilônia. Essas pessoas que herdaram a bênção de Abraão esperavam viver a mesma prosperidade que Abraão vivera, mas por causa do tanto que se afastaram de Deus, estavam vivendo escravizados, pobres, aflitos e longe da terra prometida. Nesse contexto, o Senhor levantou um profeta chamado Jeremias para dizer uma palavra não muito convencional ao povo exilado. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e habitam nelas. Plantem jardins e comam de seus frutos. Casem-se e tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês dependem da prosperidade dela. Jeremias, capítulo 29, versículo 4 ao 7. Mesmo no lugar da angústia, no lugar da escravidão, no lugar mais inesperado e inoportuno, Deus diz: sejam bênção. A bênção não estava na circunstância ou no que era aparente, mas sim no fato de que eles eram o povo dele, e, como povo dele, o lugar não importa. A prosperidade no lugar da escravidão, a habitação no lugar do exílio, a multiplicação no lugar do sofrimento, porque onde você estiver, ali é abençoado. Independente do lugar por onde você tem passado, você é a bênção. Para de ir ao seu trabalho, para ser abençoado, vá para abençoar. Pare de querer ser abençoado pela sua esposa, abençoa. Viva como quem oferece e não como quem recebe. Vou te dizer algo. Tudo que você busca ter hoje, você já tem. Não viva como quem não sabe dessa verdade. Você nasceu para ser como Deus. Deus é doador, seja-o também. Nesses dias atrás, escutei uma história de um grande pregador chamado Spurgeon.
Ele foi à casa de uma senhora muito simples que morava no lugar mais pobre da região para orar por ela, já que ela estava com uma doença séria. Quando ele chegou na humilde casa da senhora, ele enxergou um quadro que chamou a atenção dele porque parecia um documento. Ele pediu para chegar mais perto e, quando conseguiu, ele perguntou para a senhora: "O que é isso?" A mulher respondeu: "Meu patrão era milionário e me deu isso de presente quando morreu." Então ele perguntou: "A senhora sabe que isso é um testamento de herança?" A mulher diz: "Meu filho, eu não sei ler." Essa história mexeu comigo porque representa uma parte considerável de crentes. São pessoas que vivem debaixo de miséria na alma, no espírito e no corpo, porque ainda não enxergaram o testamento que diz que somos herdeiros de Deus. Por favor, saia de qualquer posição de mendigo em qualquer área da sua vida. Você é herdeiro de Deus. Precisamos entender quem nascemos para ser. A Bíblia nos diz que fomos formados à imagem e semelhança de Deus. Deus colocou sua imagem em nós. Por quê? Porque nascemos para representá-lo. Você não coloca sua imagem em nada que não te represente. Deus te fez como Ele, colocou você na terra e disse: "Faça da terra como é no céu." Estamos aqui para reinar na terra da mesma forma que Deus governa o céu. Você foi feito para algo maravilhoso e incrível. Seu valor vai além de qualquer palavra que eu possa falar ou escrever. Costumo dizer que se a sua vida fosse um jogo de futebol, Deus compraria a cadeira mais cara para te ver jogar e, sem dúvida, ninguém gritaria ao seu favor mais do que ele. Não quero que você se infle de pretensão ao ler isso. Se você pensar que é a bênção porque você merece ser ou porque você é habilidoso demais, você não entendeu o que eu estou falando. Você é a bênção por causa da graça de Deus. Ela que te capacita para viver assim. Abraão foi o primeiro a ser chamado e a entender a graça dessa promessa. Leia o que o apóstolo Paulo diz sobre isso. Considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé é que são filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados com Abraão, homem de fé. Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição, pois já está escrito: "Maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei." É evidente que, diante de Deus, ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé. Ao contrário, quem praticar essas coisas por elas viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: "Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro." Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Gálatas, capítulo 3, versículo 6.
Abraão foi justificado pela fé e não pelas obras. Ele mentiu sobre Sara mais de uma vez. Deus disse para ele sair de perto de sua família, mas ele levou Ló junto com ele. Deus prometeu um filho dele com Sara, mas ele tentou resolver com Agar. Repare, Abrão não tinha uma performance perfeita, mas ele tinha fé. Se você é alguém que acredita que precisa merecer para ser, você não entendeu nada. O evangelho é o inverso. Jesus não merecia morrer e morreu para que eu, que não mereço viver, possa viver. Ser a bênção não tem a ver com performance e merecimentos, mas tem a ver com o favor de Deus em Cristo Jesus. E essa vida só se enxerga através da arte de ver o invisível. No meio de tantas histórias e desafios, não sei se você percebeu, no tempo de Abraão não existia lei. Abraão veio antes de Moisés, dos 10 mandamentos. Ele veio antes dos profetas, antes de João Batista, antes de Jesus. E ainda assim foi revelado a Abraão a mensagem do Evangelho. Jesus é o Evangelho, e Jesus sempre foi a mensagem do céu. Foi sempre sobre Cristo. Ele é a fonte de toda a bênção e toda a fé. Se não for por Ele e pela sua graça, não faz sentido falarmos ou vivermos nada disso. É isto que Paulo diz: Jesus na cruz se tornou maldito por mim e por você, para que a bênção de Abraão pudesse vir sobre os gentios por meio de Jesus Cristo. Isto é, como resultado da redenção conquistada na cruz, somos alcançados com a promessa feita a Abraão: se tu uma bênção. Uma vez alcançado, seu contexto financeiro não te define mais. Sua escolaridade não te define. Seu conhecimento não te define. Seus contatos ou seu número de seguidores não te definem. Você precisa entender o que te define é: Cristo morreu a sua morte para que você possa viver a vida dele. Você e eu nunca poderíamos merecer isso, por isso se chama graça. Nesses dias eu estava estudando um livro sobre Abraão e aprendi algumas coisas que nunca quero perder de vista. Abraão era chamado de Abrão até os 75 anos de idade. Abrão significa pai exaltado e Abraão significa pai de multidões, ou seja, Deus trocou o seu nome de pai exaltado para pai de multidões. Abraão tinha 100 anos de idade quando Isaque nasceu. Significa que desde que ele tinha 75 anos, ele começou a ser chamado de pai de multidões, mesmo quando ainda não tinha recebido a promessa. O que podemos aprender com isso? Você precisa crer no nome pelo qual Deus chama você antes de enxergar. Deus, através das pessoas, chamou Abraão de pai de multidões, enquanto ele não tinha filhos, para que Abraão tivesse fé. A fé vem pelo ouvir. Ele teve que ouvir durante anos para que acontecesse. Eu não vou afirmar isso, mas eu creio que quem determinou o momento que Isaque nasceu foi Abraão e não Deus. Deus disse que ele nasceria. Quando Abraão acreditou, ele nasceu. Quando Deus fala, já é. É só questão de fé ou enxergar o que Deus diz que é. A partir disso, não existe mais contexto algum capaz de me definir. Sou eu que, alcançado e transformado pela graça, transformo o meu contexto. Não são más as coisas externas que me abalam, eu transformo as coisas externas.
Quando você entende quem você é em Cristo, o mundo externo passa a ser moldado pelo seu mundo interior, e nele está o reino de Deus, que é o reino da paz, da justiça e da alegria. É a partir desse reino que está dentro de nós que moldamos o mundo. Não sou pequeno o suficiente demais para fazer parte disso e alcançar todas as famílias da terra. Em Cristo, eu sou parte dessa promessa. Nele eu fui escolhido para esse propósito. Precisamos retomar a identidade original para a qual fomos criados. Então disse Deus: façamos o homem à imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Gênesis, capítulo 1, versículo 26 ao 28. Não fomos criados para dominar a terra em uma postura autoritária sobre o ambiente que vivemos. Fomos criados e abençoados para exercermos a autoridade de sermos imagem e semelhança de Deus. Somos como Deus quando geramos e multiplicamos a vida. Do mesmo modo como Adão e Eva foram abençoados para multiplicar, nós também devemos expandir o que temos recebido, para que através de nós todas as famílias da terra sejam alcançadas. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Mateus capítulo 28, versículo 18 ao 20. Todas as nações, todas as famílias da terra, em todo lugar eu sou a bênção. Mesmo no contexto mais escuro, eu sou a luz. Jesus me fez como ele. A mentalidade é: não importa a circunstância, eu sou a bênção. Em qual contexto você se encontra? Em certeza ou em dúvidas? Em conquista ou em frustrações? Entre amigos ou na solidão? É você quem abençoa seu contexto por meio de Jesus. É você quem cumpre o propósito divino na sua realidade. Não espere o novo ano, novo emprego, novo relacionamento, um novo ministério para que você receba algo novo. Seja você a bênção em qualquer lugar que você estiver. Pare de esperar para receber. Comece a se prontificar a dar. O Espírito é quem sela essa vocação e essa promessa, como lemos. Para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Gálatas, capítulo 3, versículo 14. A promessa nos foi dada, recebemos a promessa de Deus feita a Abraão por causa de Cristo, e foi-nos dado o Espírito Santo como marca dessa promessa. Existem dois exemplos opostos que explicam bem o nosso desafio. Os discípulos diante do homem cego
e Mordecai diante de Ester. Os discípulos, ao verem o problema, um homem cego de nascença, foram por um caminho que não adiantava nada. Eles perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? João, capítulo 9, versículo 2. Isso era o de menos. Que diferença faria essa informação para que o homem fosse transformado? Jesus não respondeu perguntas, ele resolveu o problema. Quantas vezes nós somos como os discípulos, correndo para informações fúteis, ao invés de solucionarmos os dilemas das pessoas ao nosso redor? Cristo os alertou, dizendo: Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. João, capítulo 9, versículo 4. Os discípulos estavam querendo primeiro explicar a situação, enquanto Jesus queria já resolver. Às vezes não resolvemos porque estamos gastando tempo demais querendo explicar. Perdoa sem explicação. Ame sem explicação. Seja generoso sem explicação. Não tente explicar o que Jesus quer solucionar. Não tente explicar o que Jesus já solucionou. Seja a solução até para os problemas sem explicação. Um dos salmos que mais tenho como cabeceira de cama é: Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Salmos, capítulo 131, versículo 2. Minha alma sempre quer tentar explicar tudo, entender tudo, mas estou me treinando cada vez mais sossegar minha alma e viver satisfeito no Senhor. Você pode até não ter todas as respostas, mas que nunca te falta satisfação em Deus. O que nos leva para o outro exemplo: Mordecai e sua sobrinha Ester. Esse homem entendeu o que é ser abençoado para abençoar, independente da circunstância. Mordecai era exilado e criava sozinho sua sobrinha, até que a menina, numa virada divina da história, ganha um concurso de beleza e deixa de ser escrava, se tornando rainha. Só que Ester descobre um plano do assessor do rei para exterminar todos os judeus. Ao contar para seu tio, ela fala de todas as dificuldades para resolver o quadro, toda a burocracia e toda a lei que impedia de agir. Contudo, Mordecai lança para ela um desafio. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Ester, capítulo 4, versículo 14. Ester entende sua vocação, se levanta para ser a resposta e transforma todo o seu contexto. E nós, da mesma forma, precisamos alcançar esse entendimento. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, a quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Efésios, capítulo 2, versículos 6 ao 10.
fomos alcançados pela graça da salvação, para que não a retenhamos em nós, mas para que cumpramos as boas obras, preparada por Cristo, o autor do nosso roteiro, que nos chama e nos capacita para sermos como Ele. Jesus afirma que, ao agirmos assim, ao nos entregarmos para sermos a resposta, as pessoas verão nossas boas obras e reconhecerão a Cristo. Quem sabe se não foi para um momento como este de hoje que você chegou a esta posição de filho, amigo, líder, empregado, estudante, etc. Para evidenciar Cristo através da sua vida, Efésios, capítulo 5, versículo 1 diz: Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Deus pede para você imitá-lo, porque Ele sabe que quando você é como Ele, você está sendo o que nasceu para ser. Abraão entendeu que ele fora escolhido e levantado para um tempo como aquele no qual ele vivia. Ele entendeu que haviam boas obras preparadas por Deus para ele cumprir, e ele decidiu, através de uma fé firme, que cumpriria o que lhe estava proposto. Nós também podemos confiar seguro, pois o Deus que prometeu é fiel. Deus jurou por si mesmo, para que não duvidemos da sua promessa, para que entendemos que a promessa é imutável, assim como ele é. Ele é a própria garantia de sua promessa, é real e vai se cumprir. E foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Os homens juram por alguém superior a si mesmo, e o juramento confirma o que foi dito, pondo fim a toda discussão, querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa. Deus o confirmou com juramento, para que por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiemos nele para tomar posse da esperança a nós proposta. Temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior, por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus, capítulo 6, versículo 15. Vamos recapitular a jornada de Abraão para entendermos melhor essa passagem de Hebreus. Deus chamou Abraão para ser a bênção. Ele, em fé, decidiu deixar tudo para trás e seguir o chamado de Deus, mesmo sem saber para onde ia. Ló, seu sobrinho, foi com ele nessa jornada e, como o favor do Senhor era muito grande sobre Abraão, Ló também prosperava muito. A prosperidade de ambos era tanta que seus servos começaram a se desentender. Por isso, Abraão, certo de que ele era a bênção, cede a Ló o direito de escolher um lugar para si. Ló escolheu pela aparência e seguiu para uma terra que parecia mais abençoada. Abraão seguiu para a direção oposta, sabendo que não precisava de um lugar abençoado, ele mesmo era a bênção. Ló, porém, não tinha essa mentalidade da bênção. Ele esperava que o lugar lhe abençoasse e fosse a solução para a sua vida, ao invés dele ser a bênção para o lugar. Assim, ele começou a ter problemas nessa nova terra. Por causa disso, Abraão vai até ele para socorrê-lo. É nesse cenário que ocorre o encontro de Abraão com Melquisedeque, ao qual Abraão deu o dízimo de tudo o que possuía.
Mas Abraão não tinha a lei de Moisés. Como ele sabia que deveria dizimar? Porque dízimo não é questão de lei, é questão de honra. Melquisedeque, de acordo com a Bíblia, nos diz, é uma tipologia de Cristo, sem princípio de dias e nem fim. Quando ele se encontra com Abrão, ele traz duas coisas em mãos, pão e vinho, que para a gente são uma representação da ceia. Desse modo, Melquisedeque sela a promessa que havia sido feita a Abrão. Trazendo para nossos dias, temos a mesma história disponível para nós. Deus nos fez uma promessa, nos chamou para sermos bênção e disse que através de mim e de você seriam abençoadas todas as famílias da terra. Jesus, através do pão e do vinho, isto é, do seu corpo e do seu sangue, sela essa promessa de Deus para conosco, garantindo que aquele que prometeu é fiel, não pode mentir e seus propósitos são imutáveis. Ainda além, o autor da carta aos Hebreus continua dizendo que Abraão perseverou esperando pacientemente. Abraão permaneceu firme e alcançou a promessa, ou seja, faz parte do alcançar e viver a promessa a perseverança. Não existe promessa sem perseverança. Quem não persevera no processo não chega ao destino. Se Deus falar para você, vá até o final, e você parar na metade, você não verá o resultado final. Não porque Deus mentiu, mas porque você não honrou o processo. Sobre isso nos alerta o sábio Salomão. O fim das coisas é melhor que o seu início. Eclesiastes capítulo 7, versículo 8. Precisamos aprender a iniciar nossa jornada de fé, mas precisamos também aprender que é parte da fé permanecermos nessa jornada até o fim. Não sei se você vai emagrecer indo à academia só uma semana do ano, ou se você terminará aquele curso de inglês se cancelar a matrícula depois da primeira prova. É permanecendo firme no propósito que você alcança êxito. Somos chamados à perseverança. Somos convidados a uma vida de constância. Jesus nos deixa claro no que devemos permanecer acima de tudo. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum rumo pode dar fruto por si mesmo se não permanecerem na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. João, capítulo 15, versículo 4. Permanência em Jesus é a semente para toda árvore frutífera. Entendendo tudo isso, Deuteronômio 28 relata uma situação na qual obtemos as promessas. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor e seu Deus e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje dou a vocês, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Deuteronômio 28, versículo 1 e 2. Devemos ler essa passagem, porém, com os olhos da cruz, pela graça. A questão aqui não é reforçar o mérito. A bênção não é um prêmio porque somos bons. Não recebemos bênção porque merecemos. Quanto mais vivermos achando que merecemos alguma coisa, mais distante estaremos da graça. Muitas vezes lemos textos como esse e achamos que nós é que controlamos a situação. Eu que sou bom,
eu que faço tudo certo, eu que trabalho pesado cumprindo todas as regras, então eu mereço coisas boas. Ou entendemos ao contrário, eu não mereço, eu não sou bom, eu não sou inteligente. Independendo qual das opções, nos afastamos da identidade de Cristo em nós. Não é assim que a graça funciona. Tudo que na lei é uma promessa, na graça é herança. Leia isto novamente. Tudo o que na lei é uma promessa, na graça é herança. A lei trabalha com recompensa, a graça trabalha com herança. Pela graça já temos tudo, somos herdeiros de todas as bênçãos. Mas enquanto o herdeiro é criança, ele não pode tomar posse da herança. Se na lei alcançarmos por mérito, na graça alcançamos por maturidade. Digo, porém, que, enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir o que estavam sobre a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês e ele clama: Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Gálatas, capítulo 4, do versículo 1 ao 7. Deus espera que compreendemos que somos filhos. Quantas vezes eu já ouvi: Vitor, eu tenho feito tanto, eu já tentei de tudo. Aí está o problema. Você quer viver Deuteronômio 28 sem passar pelos olhos da graça. Tudo tem de passar pela cruz, e na cruz somos feitos filhos, nos tornamos herdeiro. Contudo, perceba que o texto aos Gálatas diz: enquanto o herdeiro é criança, mesmo sendo dono de tudo, ele ainda é igual a um escravo, sem acesso a nada. Portanto, uma vez herdeiros, uma vez filho, precisamos nos permitir o crescimento para que possamos tomar posse da herança que nos foi dado e não conquistada. A graça abre a porta da plenitude, mas é a maturidade que te leva a entrar. A graça te dá o acesso à herança, mas é a maturidade que te empurra mais fundo. Nós gastamos muito tempo pedindo o que já é nosso. Isso só prova o quão imaturos ainda somos. Pedimos por provisão, mas já a temos. Pedimos por paz, mas já a temos. Pedimos por proteção, mas já a temos. Temos e não vemos por quê. Porque enquanto o herdeiro é criança, ele em nada se diferencia de um escravo. Nossa imaturidade alimenta nossa mentalidade de escravo. Só que, e se parássemos de gastar tempo pedindo e gastássemos tempo amadurecendo? Tudo mudaria. Os imaturos pedem, os maduros pegam, se apossam,
vivem como quem já recebeu. Agora, a pergunta que você deve estar fazendo é: o que seria maturidade bíblica? Ótima pergunta. Maturidade bíblica não é idade, nem experiência, nem tempo de igreja, nem conhecimento bíblico. Maturidade bíblica é quando você pensa como Deus. Maturidade bíblica é o quanto você o representa. Quero muito que você entenda que todas as bênçãos espirituais já te foram dadas em Cristo Jesus. Não existe nada que nos falte, como dizia o salmista Davi. Mesmo que você não esteja vendo, prossiga. Não viva somente pelo que você vê, viva pelo que você espera. Isso é fé. Por outro lado, quem é filho não precisa ter medo de se sentir fome. Ele sabe que o Pai irá saciá-lo. Quem é filho não precisa ter medo de olhar à frente. Ele sabe que o Pai já está no seu amanhã, cuidando de todas as coisas. Quem é filho não precisa ter medo de pensar coisas incríveis, de ter sonhos extraordinários, porque ele sabe que o Pai lhe dá tanto o querer como o realizar. Sabe que até o não do Pai tem propósito em amor. Preciso sempre lembrar que a mudança que minha vida que tanto espera não está em alguma coisa ou em algum lugar, mas está dentro de mim. Preciso renovar minha mente. Quero viver para ser abençoado ou quero viver para abençoar? Às vezes perdemos tempo porque estamos esperando da circunstância aquilo que Deus está esperando da gente. O esperar em Deus corre o risco de virar uma muleta gospel. Fico esperando Deus fazer um milagre no meu casamento. Fico esperando Deus me dar um emprego. Fico esperando Deus salvar o meu filho. Cristo já veio, Ele já nos deu todas as bênçãos. Ele já mudou nossa vida na cruz. Ele já redimiu todas as áreas de nossas vidas. Agora é Deus quem está esperando. Ele espera que você se levante. Ele espera que você entenda quem você é, que você é filho, que você não é fruto de contexto, que estão dentro de você todas as bênçãos de Abraão, que você é ilimitado, que você pode todas as coisas. Ele espera que você pare de se esconder atrás do medo, da frustração, do trauma, da inferioridade. Ele espera que você viva a vida em abundância que ele já te garantiu. Tudo o que eu quero é que você viva tudo o que Deus tem para você. Você nasceu com capacidades para mudar o mundo, acredite. Quando Deus fez Adão, ele lhe deu a tarefa de nomear tudo o que tinha sido criado. Quem criou seu ano, seu tempo de vida foi Deus. Agora é sua vez de nomear a vida que Deus te deu. Qual é o nome que você tem dado para a vida que Deus te deu? Isso é para quem está no Éden, no lugar de relacionamento com Jesus. Orem em voz audível comigo. Eu sou a bênção, não pelo que eu fiz, mas pelo que Jesus fez. Eu sou abençoado e por isso viverei para abençoar. Eu não faço parte das perguntas da humanidade, eu faço parte da resposta para a humanidade. Eu sou abençoador, não procuro lugares para abençoar. Eu me tornei esse lugar.